Bom, no vídeo de hoje o que a gente vai entender é como resolver uma treliça utilizando o método da rigidez. Então eu selecionei uma treliça relativamente simples, ela é uma treliça de 3 metros na horizontal, 4 de altura, portanto isso aqui tem 5 metros de comprimento, essa barra na diagonal. Eu tenho aqui um carregamento de 2 kN. AE, rigidez axial, eu coloquei 1. Veja, tudo aqui já está nas unidades compatíveis, não se preocupem com isso. O que eu quero saber é quais são os deslocamentos livres. Portanto, veja que eu tenho um apoio aqui, um apoio aqui. Esta rótula ela está livre. Então, o que eu quero saber é qual que é o deslocamento horizontal e vertical dessa rótula. Eu quero também saber qual que é a reação horizontal no apoio inferior. Portanto, eu quero saber a reação horizontal aqui. E eu quero também saber qual é o esforço axial na barra horizontal, que é essa barra horizontal. Bom, para iniciar o problema, primeiro vamos nos organizar um pouco mais. Então, ó, eu vou chamar esse elemento na horizontal de elemento 1. Vou colocar aqui um quadrado com 1 dentro. Enquanto que esse elemento na diagonal eu vou chamar de elemento 2. Eu também vou organizar aqui os graus de liberdade que estão livres. Então, eu vou começar da seguinte forma. Isso é uma recomendação que eu faço para vocês. Daqui a pouco a parte prática vai ficar mais clara. Vamos começar a numerar pelas deslocabilidades que estão livres, tá? Então, aqui eu vou numerar a horizontal aqui, eu vou chamar de 1. A vertical, vou chamar de 2. Agora eu vou numerar as que estão restringidas. Então, essa aqui é 3, 4, 5, e lá em cima a 6. Muito bem, vamos usar o método da rigidez. Então, lembre-se que o meu objetivo é relacionar quais são as forças externas com a matriz de rigidez que eu vou encontrar. Essa daqui é a matriz de rigidez da minha estrutura por inteiro, com os deslocamentos. Então é esse que esse daqui na verdade é um vetor, uma matriz, um vetor. Isso daqui na verdade é um sistema de equações, é isso daqui que eu vou estar resolvendo ao final. Bom, começo por aqui, determinar quem que é esse meu K. E para isso eu vou ir elemento por elemento. Então primeiro vamos começar aqui com a minha barra 1. Então, a minha barra 1, eu vou reproduzir ela aqui só para ficar um pouco mais simples, né? Então, ó, a minha barra 1, aqui eu falei que eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso daqui de 3, esse daqui de 4. Então, são os movimentos aí, horizontal e vertical, né? No eixo cartesiano, lembrando disso. Então, ó, lembrem-se o que eu fiz, né? No vídeo anterior, eu demonstrei para vocês como encontrar essa matriz de rigidez para cada elemento. Então veja, o que é necessário aqui? A E, que eu já te dei, comprimento, que nesse caso são 3 metros, e aqui eu vou precisar dos cossenos diretores, lambda x, lambda y. Lambda x, eu mostrei para vocês que era o x final menos x do nó inicial dividido pelo comprimento. Esse NF, eu vou falar que o N é esse nó, que o F é esse nó. Uma pergunta muito comum é pegarem e falarem, mas e se eu colocasse nó N aqui e o nó F aqui? Vocês vão perceber que, na verdade, tanto faz. No final, na matriz de rigidez global, esse N e esse F tanto faz se você coloca no início e no final. Mas eu preciso ter uma sequência e eu preciso estar estipulado desde agora quem que é o nó N e qual que é o nó F. E outra coisa, ele independe. Para a barra 1 e para a barra 2, não precisa ter o mesmo nó N do anterior. E também vou calcular aqui cosseno diretor lambda y, que é yf menos yn dividido por L. Então veja com vocês, né? Aqui, ó, x final. Então o nó N está aqui, eu começo a medir daqui para cá, eu tenho 3. Aqui x inicial está no 0.
o L de 3, portanto, isso daqui será unitário. Aqui, y final do meu elemento final do meu elemento inicial estão na mesma, do meu nó inicial, nó final. Ele está na mesma altura, portanto, isso aqui vai ser 0. Bom, vamos então montar qual que é a matriz de Ds para esse meu elemento 1. Então, veja bem, né? AE aqui é 1 e o comprimento de 3 metros. Então, eu começo aqui, ó, lambda x ao quadrado. Então, eu vou primeiro popular a diagonal principal, tá? Então, ó, lambda x ao quadrado. Então, aqui está o meu lambda. E eu já vou pegar e levar ele ao quadrado, que vai ser uma unidade. Então, fica chato. Diagonal principal, o próximo elemento aqui, ó. Lambda x é 0, portanto, aqui vai ser 0. Notem que está tão fácil aqui, ó, que eu já vou colocar isso aqui, ó, lambda x vezes lambda y. Isso daqui é 0. Menos lambda x ao quadrado, portanto, aqui vai ser menos 1. Lambda x vezes lambda y, 0. Lambda x ao quadrado, 1. Aqui vai ser 0. Menos lambda y ao quadrado também é 0. Lambda x, lambda y, 0. Lambda y ao quadrado, 0. Veja que aqui está a minha diagonal principal. Isso daqui, essa matriz, ela é simétrica, não tem necessidade de eu colocar o resto, tá? Até agora eu vou deixar aqui, ó, simétrico. Muito bem, calculei isso daqui para a minha barra 1. Agora vamos pegar e calcular para a minha barra 2. Então, barra 2. Lembrando-se que a minha barra 2, ela está inclinada, né? Ela está inclinada. Eu vou chamar esse nó de nó N, mas mais uma vez, não precisava. Não é porque aqui o nó N é o mesmo nó que eu preciso colocar ali. Poderia ser nó N e nó F. Tanto faz, não vai ter nenhum problema. Lambda x, lambda y. Então, a equação já está aqui do lado. Ó, x final menos x inicial. Então, x final aqui são 3 menos 0, dividido pelo comprimento, que são 5 metros, né? Então, isso daqui vai dar 0,6. Lambda y vai ser o 4 menos 0, dividido por 5, e vai dar 0,8. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos popular aqui a minha matriz de Ds para o elemento 2, né? Então, AE é 1, comprimento disso daqui é de 5 metros, portanto, deixo aqui 1/5. Então, vamos lá. Lambda x ao quadrado, 0,6 vezes 0,6, 0,36. Lambda x vezes lambda y, 0,48. Lambda x ao quadrado, só que negativo agora, menos 0,36. Lambda x vezes lambda y mais negativo, 0,48. Bom, isso daqui eu vou me concentrar aqui em determinar o triângulo superior, tá? Então vamos passar aqui, ó, lambda y ao quadrado. Então 0,8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, 0,64. Aqui eu tenho lambda x vezes lambda y, portanto, menos 0,48. De novo, lambda y ao quadrado, só que agora é negativo, menos 0,64. Passo para cá, ó, lambda x ao quadrado, 0,36. Lambda x vezes lambda y, esse daqui é 0,48, positivo. E por fim, aqui, 0,64. Ok?
ok? Então essa daqui é a matriz de rigidez para o elemento 1 e para o elemento 2. No entanto, vamos ter um cuidado aqui. Veja que aqui está anotado ó, nx e ny, ou seja, isso daqui corresponde ao nó inicial em x, ao grau de liberdade que você colocou em x no nó inicial. Então, em x aqui a gente colocou 1. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui foi relativo ao 1. Ó, veja que aqui também aparece nx. Vou colocar aqui ó, 1. Depois eu pego o ny2. Aqui, ó. Depois eu vou para o nó f, o que está em x, que é 3. Nó f, o que está em y, que é o 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui já é um pouquinho diferente. Aliás, esqueci de colocar aqui, ó, mas vamos só reproduzir. Ó. Isso daqui é 1, isso daqui é 2, isso daqui é 5, isso daqui é 6. Muito bem. Então, ó, nó n, o que está em x, é 1. Nó n, o que está em y, é 2. Nó f, o que está em x, é 5. E aqui, 6. Vou puxar isso aqui um pouquinho para o lado. 1, 2, 5 e 6. É o último aqui. Muito bem, veja, o que eu fiz? Eu acabei de organizar a minha matriz local de acordo com uma numeração que é da minha estrutura inteira, que eu chamo de matriz global. Então eu já preparei aqui para vocês o seguinte. Veja, nessa matriz aqui é a minha matriz global, que eu relaciono qual que é as forças que estão no meu eixo cartesiano com os deslocamentos também no meu eixo, então de acordo com o meu eixo cartesiano. E aqui está a matriz que eu preciso popular essa matriz. E essa matriz ela vai ter as parciais tanto do elemento 1 quanto do elemento 2. Então veja bem, aqui ó, esse daqui vai entrar o que está em 1. Veja que aqui já está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Aqui 2, 3, 4, 5, 6. Provavelmente você está vendo uns traços bem fraquinhos que eu fiz aqui de lápis, só para que fica bem apresentado. Né? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Vamos começar primeiro com o meu elemento 1. Então, ó, o meu elemento 1, na linha 1, coluna 1, que é essa daqui, eu tenho uma unidade dividido por 3. Então, ó, 1, 1, eu tenho aqui 1/3. Isso daqui veio do meu elemento 1. Quem mais está entrando ali? Ó? Quem está no 3 com 1. Então, ó, 3 com 1. 3 com 1 está aparecendo aqui menos 1/3. Quem mais está ali? Ó? 3 com 3. 3 com 3. Então, vamos pegar aqui. Ó, 3 com 3. Está aparecendo aqui mais 1/3. De fato, como isso aqui é simétrico, também apareceria aqui o quê? O 3,1. Se eu quisesse colocar aqui, ó, ia entrar aqui. Mas eu só vou colocar a parte simétrica dela. Tá? Muito bem. Isso daqui é a contribuição que o meu elemento 1 faz para a matriz de rigidez. Agora vamos colocar aqui a contribuição do meu elemento 2. Ele contribui muito mais. Né? Então, ó, vamos com calma aqui. Ó. Primeiro, deixa eu esse aqui um pouquinho para o lado que eu acho que cabe os dois. Muito bem. Então, ó, primeira parcial que eu vou, ó, em 1 com 1, o meu elemento 2 está contribuindo com uma rigidez. Eu vou colocar em preto agora. Então, essa minha rigidez é positiva, 0,36. Não posso esquecer desse 5 que está aqui para trás. Né? Aliás, para frente nesse caso. Na minha coluna 2, então, coluna 2, eu tenho aqui ó, mais 0,48 dividido por 5. Notem que na minha coluna 2, o meu elemento
1 não entrou. O elemento 1 eu estou colocando em vermelho, o elemento 2 eu estou colocando em preto, para que fique bem claro o que é o que. Próximo. Na minha coluna 5, linha 1, está aparecendo aqui, ó, menos 0,36 sobre 5. Poderia ter colocado mais no meio, né? 6,1 menos 0,48 sobre 5. Próxima linha, ó, na linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2, aqui, ó, 0,64 sobre 5. Aqui eu estou na coluna 5, linha 2. Está aparecendo um 0,48 sobre 5. Coluna 6, linha 2, menos 0,64 sobre 5. E veja que agora eu vou aqui, ó, coluna 5, linha 5. Então, linha 5 minha está aqui, coluna 5 está aqui. 0,36 sobre 5. Coluna 6, linha 5, 0,48 sobre 5. E aqui, por fim, linha 6, coluna 6, 0,64 sobre 5. Mais uma vez, eu só populei o triângulo superior. Lembrem-se que o triângulo inferior ele é simétrico. Então, eu vou escrever aqui, ó, simétrico, tá? Agora, basta eu entender o que realmente é cada parcial dessa que eu fui descobrindo com vocês, né? Então, para mim, uma parte muito importante desse problema é primeiro olhar para essa matriz e entender o que ela está querendo dizer, né? Então, ó, vamos olhar para isso daqui. Isso daqui eu estou pegando todos os termos de rigidez. Quando eu pego e eu tenho I, né, todas as linhas, isso daqui para quando eu movimento em 1. Então, isso daqui é, qual é a rigidez que aparece em 1, 2, 3, 4, 5? Então, esse aqui é onde, e esse daqui é quando movimento em. Então, ó, qual é, o que está querendo dizer toda essa coluna aqui? Qual é a rigidez que aparece em 1 quando eu movimento em 1? Então, se eu pegar esse nó e trazer ele aqui para a direita, ou seja, eu estou movimentando ele em 1, né? Esse aqui é o meu, vou chamar aqui de D1. Quando eu movimentei esse nó em 1, qual é a rigidez que apareceu a esse movimento em 1? Essa rigidez, o que acontece? Esse elemento e esse elemento não querem deixar esse nó vir para cá. Então, o que acontece? Aparece ali o vermelho, que é uma contribuição desse elemento horizontal, mais o preto, que é qual que é a contribuição à rigidez contrária a esse movimento desse elemento 2. O que acontece depois, né? Ó, eu continuo aqui nessa reta, né? Então veja, na verdade, ó, isso daqui é uma reprodução disso daqui. Eu vou, apesar de ter colocado simétrico aqui, eu vou reproduzir aqui quem que é essa coluna, tá? Então, ó, essa coluna, primeiro, 0,48 sobre 5. Daí depois eu tenho menos 1/3. Depois eu pulo 4, ou seja, 0. Eu tenho 0,36 sobre 5. E aqui eu tenho menos 0,48 sobre 5. Então, essa linha virou essa coluna. Basicamente é isso. Então, ó, o que acontece aqui? Eu tenho, quando eu tento movimentar em 1, primeira coisa, nessa direção aparece essa rigidez. Na rigidez, né, aqui em 2, uma vez que você trouxe isso daqui para cá, esse elemento aqui ele vai ter que encurtar. E, portanto, ele responde com essa rigidez aqui. Agora, o que acontece também? Ó, em 3 é aqui. Ó. Então, uma vez que você movimentou para cá, vai aparecer uma reação aqui. Então, isso daqui é o 3.
No entanto, em 4, que é perpendicular a esse movimento, não aparece nada. Aqui, o que você está vendo em 5 eu movimentei isso daqui. Essa barra ela teve que encurtar. Tanto em 5 quanto em 6, está aparecendo aí uma restrição, está aparecendo uma rigidez a esse movimento. E é isso que quer dizer essa linha, essa coluna que você está vendo. Se você passar para o 2, o que quer dizer essa coluna 2? Essa coluna 2 quer dizer, em cada deslocabilidade que eu coloquei aqui, se eu movimentar em 2. Portanto, se eu tivesse trazido esse nó aqui para cima, tudo o que ia acontecer em cada deslocabilidade, qual era a rigidez que ia aparecer a esse movimento. Isso é extremamente importante de entender o que quer dizer cada coluna dessa, ok? Bom, vamos continuar com o problema que, só relembrando, né, eu queria saber qual que era essas deslocabilidades livres, era a primeira coisa. Então veja, eu tenho aqui a matriz de rigidez, essas deslocabilidades, na verdade, esse D1 aqui eu não sei, que é quanto vai movimentar aqui para a direita ou para a esquerda. Esse D2 aqui, quanto vai para cima e para baixo, não sei. D3 e D4, eu coloquei um apoio aqui, portanto, isso daqui é zero. D4, mesma coisa, né? Tem um apoio ali, é zero. Aqui em cima, ó, em 5, isso daqui é zero. E em 6, também é zero. Por quê? Porque o apoio não deixa esse movimento acontecer. Bom, o que acontece? Aqui são as forças externas. Então, ó, qual que é a força externa que eu tenho em 1? Eu não tenho nada acontecendo, não tem nenhuma força externa ali. Então, esse aqui é o meu, é zero. Em 2, opa, calma aí, em 2, eu tinha colocado aqui uma força externa, que é no início do problema, de 2 kN. Como está para baixo, eu vou colocar aqui menos 2. Quem que é a força externa que aparece em 3? Essa daqui, isso daqui, é a reação horizontal que esse meu apoio aqui vai gerar. Então, eu vou colocar aqui, ó, a reação horizontal que aparece em 3. Quem que é o 4? Esse daqui, ó, é a reação vertical que vai aparecer nesse meu apoio. Então, eu vou colocar a reação vertical que aparece em 4. Em 5, essa reação horizontal nesse grau de liberdade 5. Em 6, qual que é a força que atua ali? A reação horizontal em 6. Veja, o que está querendo dizer essa matriz? Eu tenho 6 equações. E veja que agora eu tenho uma incógnita, duas incógnitas. E eu também não sei todas essas reações. São 6 incógnitas. Se eu tenho 6 incógnitas e eu tenho 6 equações, eu tenho um sistema determinado. Agora vamos entender, vamos começar primeiro achando quem são as deslocabilidades, tá? Então, ó, o que está acontecendo? Isso daqui, ó, 0 é igual a linha vezes coluna. Menos 2 é igual a linha vezes coluna. Veja que o que está acontecendo é o seguinte. Esse quadrante aqui, ele está sendo multiplicado por D1 e D2. Então, o que vai acontecer? Vou reproduzir aqui, mas geralmente a gente não faz isso, tá? 0 é igual a 1/3 mais 0,36 de 5 sobre 5 vezes D1 mais 0,48 sobre 5 vezes D2. É isso que a primeira linha está querendo dizer. Já que tudo aqui é zero, na verdade esses termos aqui ó, eu nem precisava ter encontrado. Vou falar bem a verdade para você, porque vai ser tudo multiplicar por zero. Se eu tivesse começado populando isso daqui, eu não ia nem me importar em encontrar isso daqui. Depois a próxima equação, ó, menos 2 é igual a linha vezes coluna. Então eu vou ter lá 0,48 dividido por 5 vezes D1 mais 0,64 sobre 5 multiplicado por D2. Então tenho duas equações, duas incógnitas. Se vocês quiserem fazer isso aqui depois, fiquem à vontade. Ó, o meu D1 aqui para mim deu 4,05, enquanto que o meu D2, se eu coloquei em metro, imaginando em metro, realmente eu não me preocupei
em unidades nesse problema. Eu queria mais me atentar aos detalhes dele. A próxima coisa que eu perguntei era qual que é a reação horizontal aqui. Ó, a reação horizontal é isso daqui. Então é RH3, né? Veja bem, aqui eu tenho linha vezes a coluna. Então o que falta eu saber, na verdade, é esse termo aqui. Uma vez que isso daqui é simétrico, o meu RH3 ele vai ser simplesmente menos 1/3 vezes D1. Veja que o D1, eu vou só plugar esse valor aqui. Enquanto que, mesmo se eu tivesse esse termo, esse termo aqui ele seria multiplicado por D2, mas, no entanto, ele é zero. Ó, aqui e aqui. Veja que tudo que eu não populei aqui é zero, tá? Só não fiz esse daí para não ficar muito tumultuado. Hein? Então, isso daqui é menos 1/3 de D1. D1 aqui está positivo, saiu menos 502 kN. Veja que isso daqui quer dizer que, na verdade, eu tinha colocado aqui positivo para o lado direito, quer dizer que esse vetor, essa reação, vai sair para a esquerda. Próximo item que eu quero calcular é qual é o esforço interno que aparece aqui nessa barra. Então, ó, no último vídeo eu mostrei para vocês como chegar nessa equação que eu estou colocando aqui para vocês. Então, essa equação aqui, o QF, qual é a força que aparece no nó F. Uma vez que isso daqui coincide com o que eu determinei que é tração, ou seja, está saindo do elemento é tração para mim, então isso daqui já vai resultar, vou colocar aqui no meio, em quem que é o meu QF. Aliás, quem que é o esforço interno aqui nesse meu elemento horizontal. Então, AE, eu coloquei 1. Qual que é o comprimento do meu elemento horizontal? 3 metros. Quais são os cossenos diretores? Então, ó, lambda x, eu tinha encontrado com vocês que ele era 1, já que é negativo aqui, menos 1. Lambda y, 0. Lambda x, 1. Lambda y, 0. Isso daqui vem multiplicado pelos vetores de dnx. Dnx é o que aparece no nó n, em x, que nesse caso é D1, dny, D2, deslocamento que eu coloquei no nó F, em x é 3, e depois 4. Notem que isso daqui é 0, isso daqui é 0. D1 e D2 eu já encontrei com você aqui. Portanto, eu consigo agora determinar quem que é o meu QF. Simplesmente multiplicando menos 1 vezes D1. Bom, aqui 0 vezes D2 não vai dar em nada, né? Então, esse aqui vai ser 1/3 menos 1 vezes D1, que é 4,505. Então, isso aqui, pelas minhas contas, eu tinha anotado em algum lugar aqui. Então, o meu QF dá igual a menos 1,502. Claro, né? Isso daqui deveria acontecer mesmo. Veja que o que está acontecendo é o seguinte. Eu encontrei que a minha reação aqui é horizontal para o lado esquerdo de 1,502. Já que eu não tenho nenhum outro carregamento ali, vai aparecer o quê? Esse elemento sendo comprimido, por isso está aparecendo negativo, da mesma força que está aparecendo na reação horizontal. Muito obrigado, pessoal. É isso que é as respostas do nosso exercício. Obrigado.